Bom dia, gente. Tudo bom? 8h15, eu já iniciei a gravação. Passei aqui também o link de chamada para vocês responderem, tá? Eu vou partilhar a minha tela para a gente poder continuar falando um pouquinho de estatística. A gente estava falando sobre gráficos. Perdão, na última aula a gente falou sobre tabelas de variáveis. E hoje nós vamos falar sobre gráficos, tá bom? Só um minutinho que eu dei uma travadinha aqui. Eu já estou abrindo, a gente já começa. Bom, acho que agora vai dar certo. Nosso objetivo hoje é falar sobre a representação gráfica, tá bom? Então, para vocês se recordarem, vocês devem estar vendo aqui o material que eu preparo para vocês, o PDF. Nós estávamos falando sobre tabelas de frequência, tá bom? Então, ficaram alguns exercícios para vocês responderem, eu recomendei que fizesse. Mas o que a gente aprendeu a fazer? Só para resumir. Então, a gente pegava um questionário, uma tabela com perguntas, ok? E a gente, então, monta uma tabela de frequência, né? Okay? Então, a gente consegue dizer quantos por cento de determinadas respostas acontecem. A gente montou aqui, por exemplo, do estado civil. Olha, separado, solteiro, casado, viúvo, a gente consegue dizer, olha, 15% das pessoas entrevistadas, né, eram separados, 35% solteiros, 40% casado, 10% viúvo, certo? O próximo passo com isso é tirar isso de uma tabela e botar em algo que seja melhor ainda para a gente ver, ok? E esse melhor ainda, entre aspas, para a gente ver, é um gráfico, tá bom? E existe alguns tipos de gráficos que nós vamos estudar, tá bom? O pessoal de informática me disse que vocês, eu imagino que vocês também tenham visto, porque eles viram, estão no segundo ano, gráficos lá na aula de geografia, certo? Mas o que vocês fizeram lá, pelo que eles me falaram? Se aqui for diferente, vocês podem me falar que a gente pode adaptar um pouquinho a aula, tá bom? Mas lá, então, assim, vocês aprenderam a pegar alguns valores e montar numa planilha de Excel ou de algum planilha de cálculo equivalente, é o gráfico, certo? Minha ideia então, a gente poderia fazer isso, mas se vocês já fizeram isso, então não tem por que repetir. A ideia é, então, ensinar, como já estava previsto, como que a gente constrói na mão um gráfico desse, tá bom? Olha, você vai construir um gráfico desse fazendo tais e tais coisas, certo? Vocês podem, só alguém dar uma resposta aí, olha, realmente vimos gráfico, ou essa turma não viu ainda, depende de como é que está o andamento. Ok, mas vocês fizeram, então, só para confirmar, por Excel ou algo parecido, né? Numa planilha do Google, eles me disseram, pelo menos informática foi assim. Tá bom. A ideia é, então, assim, tentar ensinar a construir por meio de na mão mesmo, tá bom? A gente vai começar com o gráfico de setores ou pizza, e depois gráfico de base e tudo mais. É assim, eu nunca peço para ninguém comprar nada, porque eu sei que as coisas são difíceis. Mas se você tiver um transferidor na sua casa,
para fazer impresso, eu vou mostrar aqui pelo meu celular o que é um transferidor, porque eu ligo a câmera dele, mas para fazer num papel, tá bom? Caso você esteja resolvendo o exercício num papel. Se você for fazer no seu computador ou em algum outro lugar, você consegue baixar um modelo de um transferidor pela internet, tá bom? Então, não tem problema nenhum se não tiver, tá bom? Mas ajuda nessa construção. Eu vou só abrir aqui a planilha para mostrar, mas o ideal seria que pudesse, né, quem tivesse um transferidor e uma régua, né, ajudaria bastante para poder fazer essas construções de gráficos, tá bom? Eu tô entrando pelo meu celular e acho que agora vocês conseguem ver meu rosto aí, né? Eu vou só inverter a câmera, então. Sempre eu aprendo esse trem. Aqui, ó. Então, para quem não sabe o transferidor, é um bichinho assim, redondinho, tem os graus. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ok? Ele pode ser inteiro assim, ok? 360 graus. Ou pode ser... Deixa eu pegar um fundo branco que fica melhor para você enxergar. Ou pode ser, então, ele meia volta. Não tem problema nenhum, tá bom? A ideia é que a gente aprenda a construir gráfico de pizza, ou de setores, como a gente chama, usando o transferidor na mão, tá bom? Eu vou pôr o outro aqui, que quando eu mostrei não estava com fundo branco, fica ruim para ver. Ok? Ou pode, como eu falei, acessar baixar algum arquivo com um transferidor desse pela internet e usar. Inclusive, é o que eu vou tentar fazer. Ontem na aula de informática, eu fiz essa construção na mão, mas filmando pelo celular, mas eu achei que não ficou boa. Hoje eu vou fazer um experimento com vocês, que é tentar mostrar essa construção que a gente vai fazer com um arquivozinho que eu baixei na internet, botei lá no Google, transferidor online, e baixei e vou ver se eu consigo colar ele na tela e medir os graus corretamente, tá bom? Para o gráfico, a gente vai falar também, para o gráfico de barras ou histograma também, para esses são interessantes que a gente tenha uma régua, né? Então, assim, claro, você pode adaptar a sua régua, pode ser, sei lá, coisa de grafite, uma caixinha de grafite, algum cartão de estudante, alguma coisa assim, mas se tiver uma régua também ajuda na hora de fazer essas construções, principalmente para resolver os exercícios, tá bom? Então, só para aproveitar esse pedacinho que eu já estou compartilhando para vocês, e ele fica lá disponível para vocês poderem fazer o download, está na página 60, tá? Nós vamos falar sobre a representação gráfica, tá? Então, como eu tinha dito, os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de conjunto de dados, tá bom? Então, a gente vai pegar um questionário, alguma variável, ou seja, alguma das perguntas que tenham respostas numéricas, montar a tabela de frequência, e aí, então, depois disso, o próximo passo é botar essa tabela de frequência em algum tipo que chame mais visualmente a nossa atenção, para a gente conseguir enxergar realmente do que está falando, certo? Então, bom, diariamente é possível encontrar representações gráficas dos mais diversos tipos, por exemplo, jornais, revistas, internet, tudo mais. E essas informações estão sempre associadas a assuntos do nosso dia a dia, resultado de pesquisa de opinião, saúde, economia, esporte, etc. A importância dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor. Okay? Então, é por isso que o gráfico é importante para a gente.
e também as inúmeras possibilidades de ilustrações e resumo dos dados apresentados, ok? Quais são os tipos que a gente vai estudar, ok? Então, talvez vocês já tenham visto alguns desses, né, lá em geografia, mas nós vamos falar sobre o gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza, o gráfico de barras, ok? Aí seja essas barras, né, vertical ou horizontal, então não tem diferença, mas continuam sendo barras. O histograma, a gente vê um tipo de gráfico de barras, mas eles não têm espaçamento, as barras são juntinhas, tá? E o gráfico de linhas, ou também conhecido como poligonal. Por exemplo, é muito comum em exercícios do Enem, eu não sei se vocês estão se preparando, já viram questões do Enem, coisas do tipo, cai muito esse gráfico de linhas, tá? De modo geral, acho que o que cai menos talvez seja o de setores, né, que é o mais famoso, né? Mas esse gráfico de linhas cai bastante, tá? Em relação aos tipos de gráficos citados, o que a gente vai, como falar, né? A gente vai aprender a construir na mão, fazer a leitura e interpretar os dados, tá bom? Eu tinha também dito inicialmente, mas esses gráficos podem ser construídos por meio de planilhas ou softwares, tá? Por exemplo, eu vou só avançar um pouquinho aqui na frente, esses são gráficos que eu printei, tá? Mas, por exemplo, aqui o programa que eu uso para digitar em matemática, coisa para vocês, eu construo ele para um software matemático, não precisa ser uma planilha, tá bom? E até ontem na turma de informática eu mostrei, eu fui tentar mudar a cor, deu errado, porque eu estava usando um outro computador, tipo, você de casa, estava sem luz em casa. Mas aqui eu mostrei para eles como é linguagem de programação, como que eu mudo a cor, como que eu estabeleço, aumento, diminuo essa porcentagem, tá bom? Mas isso então varia de um para o outro. Como vocês já fizeram isso, né? Em geografia não tem por que a gente fazer esse comentário, tá? Mas assim, isso, para mim, do ponto de vista que eu sou da matemática, é mais importante ensinar então vocês como que a gente entende um gráfico desse, né? E como que a gente principalmente constrói, né? Por exemplo, vamos ver alguns exemplos antes da gente detalhar cada um deles, tá bom? Mas aqui, por exemplo, nós temos o gráfico de setores, né? Ó, esse é o Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil, IED, tá bom? Só que isso é do ano de 2013, tá? Só assim, tá desatualizado, mas serve de informação, ok? Então, esse é o censo de capitais estrangeiros nos países em 2011, ano base 2010, retirado aqui desse site em abril de 2013. Nessa época, ele mostra que 18% do investimento estrangeiro no Brasil era dos Estados Unidos, 15% da Espanha, por exemplo, 9% da Bélgica, 5% do Japão, 2% da Holanda, eu tô lendo aleatório. Dos outros, né, 28% são outros que não estão citados aqui entre quais, certo? Para nós, a pergunta essencial é o seguinte, né, para isso ser feito, então, por exemplo, foi montado certamente alguma tabela de frequência, alguma referência foi feita, né? Então, assim como a gente fez lá atrás, se a gente voltar um pouquinho às nossas aulas, a gente viu lá, por exemplo, para variável, igual eu li no início da aula, ó, estado civil, né? Solteiro, casado, viúvo ou divorciado, né? Como que a gente pega aqueles dados e transforma num gráfico como esse, tá certo? Então, o nosso objetivo é ensinar a fazer essa construção, não botando numa planilhinha do Excel, porque ela vai fazer isso automático para a gente, certo? Mas a questão é como fazer isso, né? Ok? Esse é o gráfico de linhas que eu falei, que é muito comum ter no Enem, certo? Também ele é relativo até o ano de 2010, mas fala sobre a participação dos setores no PIB, no caso até 2010. E as linhas ficam bem destacadas, né? Tem a legenda aqui, ó, verde faz referência ao serviço, vermelho agropecuária e preto indústria, né? Ok? Às vezes o Enem, como ele imprime preto e branco só, o que ele faz é pôr assim um tracejado grosso, um mais fino, um pontilhado, mas certamente se vocês estão estudando, vocês já viram esse tipo de gráfico, certo? O que esse gráfico mostra, por exemplo, é que em 1900, né, tá de verde aqui, 43,84% do PIB, né, da participação do nosso PIB, era por parte da parte de serviços. Isso vai aumentando até atingir o seu ápice lá em 2010,
com 67,4%. Em contrapartida, por exemplo, a agropecuária, que em 1900 tinha 44,57%, ou seja, era o maior, em 2010 é o menor, com 5,8%. Ok? E claro, isso pode ter mudado de 2010 para 2020, você pode ver, a análise é feita de 10 em 10 anos, né? Eu imagino que como a gente está em 2021, se não saiu, deve estar para sair de 2020, né? Sempre sai no ano seguinte, né? Tem que fechar o ano para ter essas informações, né? E, bom, a parte da indústria, que era 11,59%, ela vai subindo, por exemplo, em 1980, ela atinge 34,29%, ficando em 26,8% em 2010, tá bom? Também é possível fazer essa construção na mão, é só a gente pegar uma folhinha quadriculada e achar os percentuais corretos, a gente vai fazendo gráficos que não são necessariamente contínuos, tá vendo? Eles têm bicozinhos. Então, assim, ó, você analisa o que aconteceu de 1900 a 1910 e monta uma linha reta. Depois de 1910 a 1920, e vai montando, conectando tudo até montar o seu gráfico fechadinho, ok? Por fim, aqui, então, a gente tem um gráfico de barras. Esse é de barras verticais, mas não importa, ok? Se fosse horizontal, né? Então, assim, aqui acho que eu tenho opção até de girar, né? Eu vou girar no sentido horário. Por exemplo, ele ficaria um gráfico, ok? Mas isso não tem diferença para a gente. Então, alguns fazem distinção dos tipos de gráfico, mas gráfico de barras não importa se é horizontal ou vertical, tá bom? Esse mostra, por exemplo, a expectativa de vida dos brasileiros entre 1900 e também 2011, no caso, certo? Pode ver que ela vai sempre aumentando, 33, 34, até chegar em 73,6 em 2011. Observe que em 1900 a expectativa de vida era baixa. Eu por exemplo, tenho 34 e já teria ultrapassado a expectativa de vida, certo? Em 1910 já estaria em cima, né? Ok? Mas vai aumentando. E o legal é que hoje, com a internet e tudo mais, a gente consegue informações sobre isso quase que em tempo real, né? Por exemplo, não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas se você acessa o site do IBGE, lá você tem essas informações atualizadas sempre, né? Não temos o último censo, porque o ano passado era para ter tido um censo e não aconteceu. Esse ano parece que ainda não começou a acontecer o censo, mas quando o censo ocorre, essas informações são precisas, ou o mais precisas possíveis. O resto são estimativas, né? Okay? Então, pode ver que esse aqui tá restrito lá ainda em 2011, mas a gente pode, né? Você poderia se perguntar, né? A gente poderia até pensar no exercício, olha, pesquisa aí de 2012, no caso, até 2020. E veja o que aconteceu. Será que, né, com o fim dessa pandemia depois, a gente vai ver... curiosamente, tem sempre aumentado, né? O ano passado, eu olhei, era quase 75 anos, né? Será que depois dessa pandemia haverá alguma redução nessa expectativa de vida? Não sei dizer, né? Muita gente jovem morreu, muitos idosos também, mas assim, será que isso vai afetar, né, de modo geral, né, a expectativa de vida? A gente vai ver se haverá um decrescimento aqui. Um fato curioso, por exemplo, é que eu estava vendo São Paulo ano passado, um dos meses, né, do ano passado, no auge da pandemia, foi a primeira vez que registraram desde 1900 justamente mais mortes do que nascimentos no estado, ok? Então, por isso que eu perguntei se a longo prazo pode, né, afetar ou não a expectativa de vida, né? Ou seja, em um dos meses lá, não vou lembrar o mês, mais pessoas faleceram do que nasceram, né? E o padrão nosso tem sido o contrário, né? Com o aumento da expectativa de vida, então mais pessoas têm nascido do que morrido, né? As pessoas têm durado mais. Então, como eu falei, então, a ideia é trabalhar com aprender a fazer a construção desses gráficos, tá bom? O que esse gráfico aqui, por exemplo, diz pra gente, né? A gente vai falar agora um pouquinho de gráfico de setores, então, tá? Aí depois a gente vai passar lá para fazer a construção na mão mesmo, tá?
O gráfico a seguir mostra a distribuição da população brasileira na zona rural e urbana, ok? Isso no censo realizado em 2010, tá bom? No censo realizado em 2010, 84% da população vivia na zona urbana e 16% na zona rural, ok? Então, eu vou mostrar como é que é feita essa conta para a gente poder achar essa construção e aí a gente vai fazer um na mão, tá bom? Para representar essa distribuição, dividimos os círculos em duas partes, ok? 2 setores circulares. Por que 2? Porque só tinham 2 respostas possíveis, tá? Se houvessem 3 respostas, então a gente dividiria em 3. Se tivessem 10 respostas, nós dividiríamos em 10, tá bom? Esse comentário está mais abaixo ali. Cada uma com um ângulo proporcional à porcentagem da população. No caso, população rural, e o outro proporcional à população urbana, ok? Então, como que é feito isso? A gente sabe que, né, os círculos têm 360 graus, ok? Você fecha, né, uma volta completa aqui, né, 360 graus. Se eu sei que, por exemplo, 16% fazem parte da população rural, então foi regrinha de 3 que a gente aprendeu lá na revisão do primeiro bimestre, certo? E eu sei que 100% corresponde a 360 graus, então eu monto uma regrinha de 3, multiplico o cruzado, 100x é 16 vezes 360. Então, se eu passo 100 dividindo, isso dá 57,6 graus. Ou, transformando, né, em minutos e segundos, dá 57 graus e 36 minutos, ok? Então, você pega o seu transferidor, alinha ele junto aqui ao centro, e vai calcular, e não importa a ordem aqui, porque aqui foi como a planilha fez, mas então, daqui do zero, ela andou para cá 57,6 graus. Poderia ter andado para cima, poderia ter vindo no anti-horário, o que importa é que a fatia ficaria mesmo, ok? E você faz algo parecido, né, para a população urbana. Olha, 84% corresponde ao ângulo que eu estou procurando, 100 é 360, ok? Então, a regra de 3 também dá que o ângulo é 302 graus, ok? 302,4 graus, é o que faltou, ok? Como eram só 2 setores, eu poderia ter achado esse 302 simplesmente tendo feito 360 menos esse 57, ok? Ia dar 302,4 da mesma forma. Em todo caso, você acha qual é o proporcional. Aí entra a questão das cores, você pode mudar a cor, não há problema nenhum, para algo que fique melhor para você enxergar, tá bom? Isso não há problema, aqui ficou vermelho e azul, mas, por exemplo, deixa só, eu vou ensinar vocês a construir na mão, mas depois, se alguém quiser, eu posso mostrar como eu mudaria a cor, mas isso fica a seu critério. Pode ser que alguma dessas pesquisas estabeleça, olha, por alguma convenção, sei lá, Estados Unidos é azul clarinho, né? Outra diz que a Espanha é esse amarelo clarinho. Então, isso depende do que você está fazendo, ou se você vai dividir geopoliticamente. Então, assim, você pode pensar nessas cores. Aqui a gente não está preocupado com isso, tá bom? Então, o que a gente quer fazer aqui agora, né? Então, aqui é só observação, como eu tinha falado. Se a variável assume K valores, você vai dividir um círculo em K setores com as medidas proporcionais, tá bom? Então, foi o que eu falei. Se tem 10 valores, 10 respostas possíveis, se divide em 10. Aqui, por exemplo, o que a gente vai fazer agora, a construção na mão, eu vou mostrar aqui como eu construí no computador rapidinho, mas eu vou ensinar a fazer na mão, tá bom? Ou vou tentar, vamos ver se vai dar certo o transferidor agora. Mas, se a gente volta aqui nessa tabela... Não quer voltar. Se a gente volta na tabela que a gente construiu, aqui, ó, sobre a tabela de frequência para o Estado Civil, lembra, foi o que eu li no início da aula, olha, separado 15%, solteiro 35%, casado 40%, viúvo 10%, ok? Então, como colocar isso no gráfico, né? Para pôr isso no gráfico, como eu falei, é só a gente fazer as continhas simples, olha, se eu sei que separados são 15%, eu vou fazer a mesma regra de 3, 100 é 360, 15 é x, vou achar qual é o ângulo. Quando achar qual é o ângulo, eu pego o transferidor, vou lá e marco o correspondente, quantos graus foi. Você pode ver que aqui eu nem coloquei, porque o software já faz automático, tá bom? Depois você vai lá e
e começa a complementar. Olha, eu sei que solteiro é 35%. Então, como eu botei 15, eu vou lá e ponho a partir dos 15 mais os 35%. Ou seja, meço, medo ficou muito feio, né? Desculpa aí. Meço o ângulo que complementa, né? Olha só, não sei quantos graus são, mas a gente vai lá, coloca e fecha, até fechar o círculo completo. Aqui eu fiz, então, a construção passo a passo da nossa circunferência, né? Toda coloridinha, mostrando como seria isso feito, assim, teoricamente na mão, mas está tudo por computador, certo? O que eu vou tentar fazer agora é mostrar para vocês, então, como construir isso, né? Vamos pegar essa tabela de frequência, tá bom? E vamos, então, vou parar de partilhar aqui, e vamos construir ela na mão, tá? Vamos construir esse gráfico de setores na mão, tá bom? Então, só me dá um minutinho aqui para poder abrir o lugar, a mesinha onde eu uso para dar aula, e eu vou mostrar para vocês, então, como construir, né? Como fazer isso na mão, tá? Vou precisar pintar a tabela de frequência, porque eu não lembro esses dados de cabeça. Ok? Então, eu estou mantendo aquela mesma pergunta lá do início, né? A mesma entrevista do início, que fica, acho que melhor para a gente adaptar. A gente vai cada vez mais trabalhando com ela e vai lembrando, olha, lembra, a pesquisa das pessoas que iam ao parque, e a gente está explorando bem esse conceito aí, tá bom? Hoje, acho que agora vocês estão vendo a mesinha aqui, certo? Então, só para ficar claro, né? Já que a gente está... Agora foi, o USB não estava reconhecendo. Então, hoje a nossa aula... Só um minutinho, gente, que às vezes quando a gente usa muito o mouse, ele dá problema aqui. Acho que agora vai dar certo. Hoje a nossa aula, então, 13, a quarta aula do segundo bimestre. Vai indo até esse software que eu uso para dar aula para vocês, já não está mais aguentando o modo online. Ontem nas aulas de manhã funcionou direitinho e na aula do noturno foi uma tristeza esse software aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, hoje a nossa aula número 13, acho que agora vai. Aula 4, segundo bimestre. 3/8. Ok? Então, nós vamos falar sobre construções de gráfico, tá bom? Então, gráfico de setores. Lembra, então, o que a gente quer fazer é o seguinte, né? Então, é construir o gráfico de setores para essa variável estado civil, né? Então, aqui o nosso exemplo é como a gente vai fazer na mão a construção, né? Lembra, lá tinha a pergunta das pessoas que frequentam o parque e tudo mais. E nós vimos, então, resumido, né? Separado, 15%. Solteiro, 35%. Casado, 40%. E viúvo, 10%, ok? Então, pelo que eu falei lá para vocês, a gente precisa montar um... Opa, aí não uso marca-texto não, perdão. A gente precisa montar aqui, saber quantos graus vai corresponder a cada um, certo? Então, por exemplo, aqui,
O separado, nós vimos que ele vale, né, 15%, ok? Então, se eu quiser saber qual é o ângulo que ele vai ocupar, é só fazer uma regrinha de 3 simples. Olha, nós sabemos que 100%, que é todo, né, o setor da circunferência, é 360 graus, 15%, x, ok? Regrinha de 3, como é que a gente resolve? Eu multiplico 100 vezes x, é 15 vezes 360. Então, quem é o x? Ó, x é 15 vezes 360 sobre 100, né? Passo o 100 dividindo. Corto um zero, um zero. O 15, se eu dividir por 5, dá 3. E aqui dá 2, ok? De 36, dá para dividir por 2, sobra 18. E aqui sobrou 1. Então, a nossa conta fica 3 vezes 18. 54 graus, ok? Então, vamos parar aí um minutinho. O que a gente está dizendo é o seguinte. O setor da circunferência que ele vai ocupar corresponde a 54 graus, ok? E agora, como que eu vou fazer isso aqui, né? Colocar isso aqui para a gente, certo? Agora que eu vou tentar, né? Que eu falei para vocês que eu ia tentar improvisar, é o seguinte, eu preciso pegar o transferidor. Ah, transferidor, tá aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora, tá bom? Deus ajude que funcione, senão lascou. Aí eu vou ter que usar o papel igual eu fiz na outra turma. Eu vou só reduzir um pouquinho, gente, senão vai ficar muito grande, tá bom? E eu vou fazer melhor, olha só, dá para inserir uma linha, uma folha antes, senão eu vou estragar aqui, eu preciso fixar. Acho que agora vai. O problema é que eu não sei tirar esse trem daqui depois, certo? Mas então eu tenho o seguinte, olha, vou pegar o lápis aqui agora. Nós sabemos que a parte do separado corresponde a 54 graus, certo? Então eu vou fazer primeiro aqui assim, se eu sair do zero, esse é o problema de usar, precisava circular bonitinho ele aqui. Não vai prestar muito, não. Olha, consegui fechar essa suposta circunferência, tá bom? Tentem relevar aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais, para ficar melhor para a gente ver, certo? Observe que, então, nós temos aqui o centro da nossa circunferência, tá bom? O que eu preciso vir fazer aqui é marcar 54 graus. Então, aqui eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Esse maior 55 é um antes aqui, o 54. Ok? Então, aqui é mais ou menos o 54. Eu vou ter que desenhar por cima do transferidor, gente. Se fosse no outro papel, eu teria como tirar o transferidor, certo? O que a gente tem é o seguinte, olha, a partir daqui até aqui, releve também a espessura da linha, tá bom, gente? Senão, vou tentar desenhar o mais fino possível, senão perde um pouquinho das informações, né? Senão vai começar a haver sobreposição. Mas então, todo esse pedaço aqui, ó, corresponde à variável separado, ok? Então, da nossa circunferência inteira, 360 graus, vamos colorir aqui de vermelho, vou manter a cor vermelha, tá bom? Que eu já tinha botado. Mas então, todo esse pedaço aqui, não vou pintar tudo, tá? Eu não tenho essas ferramentas aqui, mas então, essa é a maneira como a gente vai montar. Olha, aqui eu então tenho a parte do... Finge que tá tudo vermelho aqui, tá bom? Então, para a gente lembrar, esse aqui, ele faz referência então aos separados. Olha, esse é o pedacinho referente aos separados, ok?
Então, vou fazer até melhor, fazer a legenda mesmo, botar o quadradinho aqui, ó. Então, isso aqui são separados. Acho que dá para entender, né? Se tiver muito ruim, vocês avisem aí. E qualquer coisa eu posso mudar para o papel também. Acho que não vi vantagem no papel. Se tivesse num quadro com transferidor, aí seria diferente, ok? Bom, então a gente montou a parte dos separados. Acho que vou voltar até nessa para se tem algum comentário, alguma coisa, mas acho que dá para entender, né? Imagine agora que eu tirei o transferidor, né? A gente tá vendo só realmente só esse pedacinho pintado, certo? Bom, como é que agora eu ia fazer o resto? Então eu vou lá e olho para a próxima, ó. A seguinte é solteiros, né? E solteiros são quantos? 35%, certo? Então eu pego aqui, olha, solteiro, 35%. Então, quantos, né? Qual é o setor que corresponde? 360 graus é 100%, 35%, sei lá, é Y, não é o mesmo X, tá bom? É outra, né? A variável mudou, né? Ok? Não é o mesmo, né? Por isso que eu não chamei de X. O fato é o seguinte, gente, ó, eu sei, então se eu multiplicar cruzado, que 100Y é 360 vezes 35, ok? Mesma coisa, agora eu passo aqui dividindo, 360 vezes 35 sobre 100, corta o zero, corta um zero. Opa, dá para dividir por 5. Aqui é 7, dá para dividir por 5, aqui é 2, né? Depois o 36 divide por 2, fica 1 e 18. Então a nossa continha fica 18 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Sobre 5, 7, 126, ok? Olha que interessante, né? Assim, uma observação, a gente sempre tem que ficar atento assim, é o que a gente está fazendo. Se eu somar 15 com 35, isso dá 50%, certo? Né? 15 com 35, 50%. 50% da circunferência é meia volta, né? Tem que fechar 180 graus, na verdade? Se tem que fechar 180 graus, eu nem precisava ter feito a conta. Se eu sabia que aqui tinha 54 para 180, é só fazer, né? 180 menos 54 dava 126, tá bom? Aqui que entra uma observação, gente. Então eu vou pegar, sei lá, vou pegar de verde a hora que a gente for fazer o desenho aqui, tá bom? A nossa régua. Quando eu vier aqui, eu não vou marcar de novo do 0 até o 124, tá bom? 124 seria mais ou menos aqui, ok? Eu não vou fazer isso, não. Por quê? Porque senão eu vou estar medindo do 0 a 124. O que eu preciso fazer é vir após os 54 que a gente marcou e fechar os 126 graus que falta. Ou seja, eu vou vir daqui, né, do próximo, do 54, e vou contar mais 126 graus e vou ver onde vai parar, ok? Na prática, o que eu faço? Eu somo esses dois anteriores, certo? Se eu somo 54 com 126, eu sei, então, que a nossa circunferência, ela vai partir aqui, né? Ó, eu tenho que diminuir a espessura, perdão. Ela vai partir aqui desse 54. Quando eu somar 126 graus, ela vai bater exatamente aqui no 180, ok? Vai bater aqui no 180, ok? E aí agora, então, a gente vai fazer o quê? Pinta tudo do mesmo verde. E a gente fechou meia circunferência, ok? É claro, gente, que aqui eu tô tudo adaptado, né? Então, assim, não tá bom, né? Você não ia passar do raio da sua circunferência, não ia invadir o outro, tá? Mas o fato é, então, a gente pintou aqui 126 graus, né? Então, até para ajudar a lembrar, marcar aqui pra gente, aqui a gente está falando da variável
casado, mas casado não, perdão, solteiro. Mas 126 graus, só para você lembrar. Então aqui 126 graus, tá bom? Este do separado, 54 graus. Os dois juntos formam 180, tá bom? Para manter o padrão da nossa legenda, então a gente tem a legendinha aqui, ó. Você vai lá e monta a legenda. Olha, essa aqui diz referência aos solteiros, certo? E você vai lá e pinta da mesma cor. Bom, falta agora as outras duas últimas variáveis, certo? Que são casados e viúvos, ok? Deixa eu mandar inserir uma página antes. O desenho ficou para o final, mas é porque eu vou fazer a conta antes, tá bom? Então, o próximo, então, solteiro, casado. Casado, 40%, certo? Então, nós temos aqui casado, 40%. E a mesma coisinha agora, sei lá, 100% é 360 graus, 40% sei lá, Z, tá bom? Porque a gente já usou X e Y aí atrás, né? Ó, X e Y. Então é só multiplicar cruzado, né? 100Z é 40 vezes 360. Passo o Z o 100 dividindo, 40 vezes 360 sobre 100. Tira um zero, tira um zero, tira um zero, tira um zero. Então fica 4 vezes 36, né? 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24. Sobe 2, 12, 144 graus. Ok? Então, vou ter que marcar 144 graus. Mas observe que esses compassos, quando eles têm, perdão, esses transferidores, quando eles têm dupla, eles fecham a volta inteira, fecham a circunferência, eles são bonzinhos com a gente. Pode ver, ele conta de 0 a 180, fecha 360 por fora, mas por dentro ele faz um sentido contrário, 0, né, no anti-horário, a 360 também, ok? Ele fecha. Como eu vou ter que contar 144 graus, então eu vou vir aqui do zero e vou olhar na medição menor aqui de dentro. Eu vou até o 144, 140. Aqui na linha maior é 145, né? Então, esse pedacinho aqui, 144, ok? Tudo, lembrando, gente, as coisas são sempre aqui aproximadas, tá bom? Então, eu vou vir desse pedacinho do centro até aqui e vou ter agora, então, o que faz referência aos casados, ok? Botei de rosa, agora é só então colorir. Vou manter o mesmo padrão, tá? Estou tentando ser o mais ágil possível para a gente poder finalizar dentro da aula, tá? Bom, temos aqui o mundinho dos casados, ok? Então, desculpa, aqui. A nossa legendazinha, casados, vamos colorir ela também. Bom, qual faltou, gente? Faltou o último aí, que é viúvo, certo? Então, sei lá, viúvo, eu vou pôr de vermelho, tá? Viúvo, eu vou pôr de vermelho. Ô, gente. Aqui, ó.
Então, pronto. Escrevo aqui viúvo, foi o que faltou, certo? Vou pintar esse viúvo aí. O vermelho não ficou bom, né? O vermelho tá azul, então, pronto. Senão vai ficar igual o separado. Pronto, agora sim. Então, viúvo. Mas não muda a cor? Meu Deus, que confusão. Eu que tô ficando doido. Viúvo, ok? Deu 9,2, gente, então eu vou parar aqui, mas só para deixar ilustrado para vocês, então, como finalizar, né? Ok? Olha, então o viúvo é muito simples achar, né? Agora é o que falta, né? Tudo que faltou é a parte do viúvo, né? Então, assim, a gente pode já pintar direto aqui, que a gente tem, certo? Só pintar aqui tudo de azul, a gente tem a parte do viúvo. Ok? Então, assim, lembra que quando a gente falou do casado, aqui no casado, deu 144 graus, né? O viúvo é o que falta para 360, que é só fazer 140, 180 menos 144. Então, isso aqui fica 36 graus, ok? Como que você poderia achar esses 36 graus para o viúvo? A outra opção era fazer a mesma regrinha de 3. Ó, o viúvo é 10%. 10% de 360 é 36, só a regrinha de 3, tá bom? Mas a ideia é esta para poder montar um gráfico, tá bom? Eu peço, desculpa, passou esse finalzinho, mas era só para finalizar, tá bom? Eu agradeço todo mundo, e aí eu só queria deixar mais um outro agradecimento, que é quem pôde realizar a prova do BMAP, tá bom? Quem realizou a prova, pode ver que eu já lancei a nota extra para vocês, tá? E lembrem-se de responder o primeiro questionário avaliativo, que começou, né, está aberto desde hoje e vai até o final de semana, tá bom? Boa semana para todos vocês, e desculpa esses 4 minutinhos de hoje, viu? 3, na verdade, no meu relógio. Boa semana, viu?